21 de abril de 2025, às 7 horas e 45 minutos da manhã, a Igreja Católica e o mundo despediram-se de uma figura transformadora, o Papa Francisco. Aos 88 anos, Jorge Mário Bergoglio faleceu na Casa Santa Marta, no Vaticano, após uma prolongada batalha contra uma pneumonia bilateral que o manteve hospitalizado por 37 dias. O primeiro pontífice jesuíta e latino-americano, Francisco, assumiu o papado em 2013, sucedendo a Bento XVI durante o seu pontificado de 12 anos. Promoveu reformas significativas, abordando temas sensíveis como a inclusão da comunidade LGBTQIA, a reforma da Cúria Romana e a luta contra a corrupção e os abusos sexuais dentro da Igreja. Mesmo debilitado, participou ativamente das celebrações da Páscoa, aparecendo publicamente no Domingo Santo, ontem, para dar bênçãos Urbi e Orbi. Horas após essa demonstração de fé e compromisso, partiu, deixando um legado de compaixão, humildade e coragem. A sua liderança não apenas modernizou a Igreja Católica, mas também tocou corações ao redor do mundo, promovendo uma mensagem de amor e inclusão. O Papa Francisco será lembrado como um pastor que até ao fim guiou o seu rebanho com ternura e determinação. Líderes mundiais estão a expressar o seu lado de pesar, destacando o seu compromisso com a paz, justiça social e a defesa dos mais vulneráveis. A Igreja Católica inicia agora o processo de sucessão com a convocação do conclave para eleger o novo pontífice. Enquanto isso, fiéis em todo o mundo rendem homenagens a um líder que, com coragem e empatia, deixou uma marca indelével na história da fé. Vá com Deus, descanse em paz. Papa Francisco. A Igreja Católica Angolana considera que Francisco deixa um forte legado como líder da Igreja Universal, que se destaca sobretudo na defesa dos mais desfavorecidos. Francisco deve ser lembrado como um pastor que soube interpretar os valores evangélicos. Daqui a pouco vamos ver essas imagens de que vos falamos. Aproveito para cumprimentar-vos. Muito boa noite, como estão? Espero que o vosso dia esteja a correr bem, depois de um fim de semana prolongado. Saiu-se menos de Luanda, isso é verdade, o que significa que, muito provavelmente, o peso dos combustíveis começa a friar a vontade de irmos para outras províncias, pois chegamos a outras províncias, nem todos têm dinheiro para pagar os preços dos nossos hotéis. Chegamos noutros locais, a outras províncias que não Luanda, e não temos como comer, porque a comida está cara. O combustível também fez com que a comida ficasse mais cara e os restaurantes, os hotéis, as pensões e outras casas do género pedem mais. Está mais difícil sair, mesmo de Luanda, para as restantes províncias. Está duro de aguentar. Hoje é uma segunda-feira em que todo mundo lembra o Papa Francisco. Todo mundo. Um santo padre que acabou por conseguir ligar pessoas de outros posicionamentos, assim é que está correto, fazendo com que o entendimento chegue à Igreja Católica. Foi mestre na elucidação dos cortes e dos castigos e mesmo das indemnizações que teriam de ser pagos por padres, que abusaram
de seus fiéis. Agora vamos para uma outra igreja, o Centro de Acolhimento Cristo no Coração e de Reabilitação para Toxicodependentes e Alcoólatras. Foi fundado a 4 de abril de 2001 pelo bispo presidente e fundador Arnaldo Kassumbo. A criação do centro foi motivada pela história pessoal do fundador durante a sua infância e adolescência, com o objetivo de prevenir que crianças, adolescentes e jovens se envolvam com o consumo de drogas, substâncias tóxicas e práticas antissociais. O Ailton Fernandes foi ao centro e conversou com algumas pessoas, incluindo o reverendo Arnaldo Kassumba. É para vermos agora. Zoela Maninho. O Centro de Acolhimento e de Reabilitação para Toxicodependentes e Alcoólatras, Cristo no Coração, fundada a 4 de abril de 2001, tem um histórico que retrata a vida pessoal do bispo presidente e fundador Arnaldo Neves Kassumba, que teve uma passagem dura no mundo das drogas. Eu tive uma infância perturbada. Tive uma infância que não adianta talvez frisar aqui também. Foi daqueles meninos desfavorecidos, meninos que já tentaram enverdar por vidas desnecessárias, mas como Deus é bom, despertei rápido e tão cedo. Pronto, pensei logo em criar uma ONG de luta contra a droga, tendo em conta as consequências que isso oferece. Várias crianças estão no centro, outras por envolvimento com drogas e outras por fome. Ouvimos duas menores que têm histórias grandes por nos contar. Eu não vivo com meu pai, não vivo com minha mãe. Como é que tu vieste parar aqui no centro? Que me trouxe a ação social, eu pedi para me trazerem num lar. Ele me disse que ia me adotar e ele me levou na casa dele. E eu também não sabia que ele ia me fazer isso, por isso eu aceitei. Ele usa droga. Depois ele me falou para mim meter só aquele pão no meu nariz, para mim puxar. Depois eu peguei, puxei. Depois eu peguei, numa hora peguei e desmaiei. Depois ele começou a me mudar, me tapou na boca, me tapou na vista. Ele me mudou, ele também se mudou. Depois ele pegou, me violou. Depois eu como acordei, ele me falou para mim não abrir vista. Depois eu comecei a sangrar. Assim como comecei a sangrar, ele falou para mim não contar não. Ele me prometeu e ele me meteu no táxi e me mandou embora. Vim para aqui no centro através da Liamba, dormir fora, beber e consumir bebidas alcoólicas. Por que tu fazias isso? Através do meu namorado. Ele te obrigava a fazer isso? Digamos que sim. Mas por quê? As namoradas dos amigos usavam, eu estava, como sou uma da namorada deles, então eu tinha que usar também. Através de dormir uma semana fora de casa. Minha família foi obrigada a ir me buscar no sítio que eu estava e me trazer aqui. E onde é que tu estavas? Na casa do namorado. Durante esse tempo todo? Sim. Faziam o quê? Fazíamos sexo, passeávamos, íamos às festas. Quantos anos é que tem o teu namorado? 20. Quem recentemente instalou o seu familiar no centro começa a sentir os resultados positivos. A vida dele antes era que ele fazia muitas coisas que não nos agradavam mesmo. Fazia muitas coisas que não iam de acordo com a mente dele. E no princípio nós víamos como se fosse que ele está fazendo de propósito. Mas depois começamos a entender que ele tem um problema. Nós não temos paz porque a falta de paz dele também nos prejudicou muito, nos deixou muito triste por saber que era alguém estudioso, inteligente. Sim, e agora procuramos uma solução que é aqui neste centro. Chegamos aqui, estamos a lutar para ver se vai haver mudança. E Deus vai ajudar, vai haver mudança. Claro que sim. Deus há de ajudar, porque é importante que nós tenhamos fé. É importante que nós acreditemos que ela é parente de um toxicodependente, alguém que, como ouviram a explicação, começou a achar estranho o comportamento desse seu parente. E isso levou a desconfiar que ele
estaria a usar drogas. E era verdade. Levaram-no lá. E o que está a acontecer é que ele está a ser tratado. Aquelas meninas, começa a haver, e já falei sobre isso e vou voltar a abordar a questão, começa a haver um descontrole. E como o reverendo Arnaldo Kassumba é uma pessoa de muito bom coração, ele está a aceitar que a polícia e até o MINARS comecem a colocar crianças que nada têm a ver com o objetivo do centro. O centro Nosso Senhor Jesus Cristo no Coração é para receber pessoas que tenham problemas com álcool e outro tipo de drogas, não para receber crianças que não tenham esse tipo de problemas. Portanto, não coloquem lá crianças e mais. Há necessidade de ajuda. Viram as paredes como estão? É necessário pintar. Ele está sempre, aumenta aqui, põe para pôr mais uma cama e isso e aquilo. E as crianças, para além os toxicodependentes, para além do tratamento, têm direito à igreja também. E vamos continuar a acompanhar mais sobre o Centro de Acolhimento Cristo no Coração. Esse mesmo centro que salvou a vida do meu próprio filho e tem salvado a vida de muitos outros jovens. Continua a zoelar e a contar essa história. Ó Maninho. E internado e jovens a recuperarem-se, a retomar suas vidas normal. Eu hoje sou bispo, saí daquela vida, Deus chamou-me para esse ministério. Hoje sou bispo, sou um dirigente nacional, sou reconhecido pelo Estado e praticamente o projeto está virado no combate às drogas, delinquência, prostituição infanto-juvenil e muito mais ligado às crianças, muito mais ligado às crianças. Antes de eu começar a usar essas drogas, era normal, estudava, trabalhava. Depois, pelo intermédio da escola, tive alguns amigos que faziam esse uso. Então também, com a influência deles, me desviei para essa vida. De lá para cá, muita coisa começou a mudar. Já não me focava muito nas aulas, tinha problemas de faltas. Comecei também a ter problemas em casa com a família, porque eles não aceitavam essa conduta que eu levava. Então daí mesmo tive a ideia, com a família, juntamos, conversamos, que era para ver se chegasse no centro, para ver se mudava essa minha rotina, essa vida que eu levava. Antes a minha vida para mim era só tristeza, era só vida de beber, fumar e mexer o que dos outros. Não tinha mais tempo de nada. A minha família, por isso, parar em esquadras, parar em sítios distantes, como cadeias. Minha família olhou por mim e decidiu vir me trazer aqui, porque a criminalidade começou a atingir mais desde que eu perdi o meu pai em 2018. Quando chegou 2022, eu perdi a minha mãe. E eu vi que a vida para mim era só tristeza, não tinha mais o que fazer, só ficava com os amigos, fumávamos, bebíamos, mexíamos o que dos outros. A vida era só corrida com a polícia, não tinha mais paz, já não conseguia dormir em casa. Quando eu consumia as drogas, a minha vida era distorcida, porque eu tive desprezo familiar por intermédio das drogas, porque acabei por adquirir comportamentos que fugiram daquilo que era o meu normal e que me desviou daquilo que também que é o meu padrão familiar, que são os regimes culturais, os valores que a família nos agrega. Acabei por perder esses valores. No centro vejo que não é necessário conversarem comigo para me mudar, isso depende da minha consciência, que é para mim mudar. E hoje em dia já estou 3 meses no centro, eu me sinto um homem livre, posso sair fora, vejo bebida, cigarro, já não consigo usar, vejo coisa dos outros, já não consigo mexer.
E a minha vida está indo com o conselho dos mais velhos. Está indo, eu estou vendo que os meus passos e as pessoas que me dão conselho aqui, que eu vou aproveitar e já não vou voltar mais nesse mundo da criminalidade. E eu penso que a minha família, se está a me ver, que olham por mim e continuam a me ajudar, não me abandonam. Quando eu vou me decepcionar, vou estar sempre com vocês. Como vocês estão fora do país, me meteram aqui, eu estou aqui, vou continuar. Salu, esta foi a minha pequena conversa com o jovem Kikanga e Osvânio, dois jovens que viram as suas vidas melhorar a partir do momento que entraram aqui no centro do reverendo Arnaldo Kassumba. A vida desses jovens mudou. Lelo, Tondozuela. Aí está, testemunhos vivos, pessoas falam na primeira pessoa de como as suas vidas mudaram. Jovens que outrora roubavam, aquele jovem que falou de tirar as coisas dos outros, de beber até não poder mais e usar drogas. Outro jovem que disse que começou a ter um comportamento que nada tinha a ver com o que aprendeu em casa, com o que a família incutia, com o que a família ensinava. Hoje está naquele local. Pode levar o seu filho, converse com o reverendo Arnaldo Kassumba, fale com ele, mas, mais uma vez, gostava de pedir a atenção dos órgãos, de instituições do Estado. Aquele é um local privado, é um local onde o bispo Arnaldo Kassumba coloca jovens e trata com eles, trata deles através da psiquiatria de Luanda. Nós, os parentes, quando levamos, temos de ajudar com comida, com colchão, com lençóis, com coisas básicas. Não há dinheiros. Nós temos de comprar as receitas, temos de ir buscar os medicamentos que a psiquiatria passa, os psiquiatras passam, para que eles possam, sim, mudar, tornarem-se diferentes e voltarem para o mundo. E aí serem outras pessoas, mudarem o seu comportamento, abraçarem uma vida sã, formarem famílias. Quanto àquelas meninas, que pena. Meninas que não se sabe bem de onde saíram, por que saíram, têm um mau comportamento e muitos pais duramente colocam-nas para fora de casa e depois elas vão viver com rapazes. Rapazes que, como disse uma delas, as colocam entre a espada e a parede. Ela precisa de um sítio, por mais paupérrimo, por mais menos bom que seja, ela tem pelo menos um teto para não apanhar chuva, pelo menos eles arranjam comida. E depois vai um cigarro, uma cerveja, vai outro tipo de bebida, vai uma droga, vai outra e pronto. O corpo não responde mais. A mente fica atrofiada e a pessoa é toxicodependente. A outra menina que fala no facto de só ter alinhado, ela diz, em parte foi o namorado, porque ela não tem para onde ir. E as namoradas dos amigos do namorado dela, todas faziam consumo. E ela tinha de fazer consumo para poder estar ali. Mais uma vez, o nosso pedido às instituições como o MINARS, como a Polícia Nacional, não levem crianças para aquele local. Não é um sítio adequado para crianças. Sim, só se forem crianças toxicodependentes. E depois daí, as famílias que levam, os amigos que levam, nós que levamos os nossos filhos, quando estivermos curados, é preciso haver uma força e uma união familiar para tudo continuar bem, para que as coisas terminem bem. Falamos hoje, aliás, o mundo inteiro fala da morte de Francisco, o Papa Francisco. A Igreja Católica Angolana considera que Francisco deixa um forte legado como líder da Igreja Universal, que se destaca sobretudo na defesa dos mais desfavorecidos.
Francisco deve ser lembrado como um pastor que soube interpretar os valores evangélicos. A ver agora. Depois de confirmada a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, os líderes religiosos e fiéis de todo o mundo uniram-se em vigílias e prestaram homenagem ao líder máximo da Igreja Católica. Externação, pela sua ausência definitiva, digamos, aqui entre nós, este meio. Um lado é isso, por outro lado, sentimentos também de esperança e de alegria, vendo também de ação de graça e agradecimento por tudo aquilo que o Papa fez, enfim, a sua vida, o seu ministério como Papa, e depois, enfim, os vários aspectos da vida social, da família que ele tocou, empenhou-se, enfim, foi um verdadeiro pastor, digamos, da Igreja Universal. Em Angola, o cenário não foi diferente. Os líderes religiosos manifestaram-se consternados pela morte da mais alta figura da Igreja Católica. Papa Francisco deixou-nos um bom exemplo como pastor da Igreja Universal, atento a cada pessoa e desejoso de dar apoio a todos os que seguem Jesus como mestre. O Papa Francisco é lembrado como um símbolo de esperança, alguém que foi capaz de transformar a Igreja e que deixa um legado que deve ser continuado. Com a questão da Palestina, com a questão do Sudão, com a questão que temos agora aqui na região na região oriental do Congo Democrático. Portanto, a questão da paz foi preocupação sempre de todos os papas. E o Papa Francisco, nesse sentido, empenhou-se e não deixou de fazer apelos para que aqueles que são os grandes decisores, aqueles que têm a capacidade de influenciar nas grandes decisões para o fim desses conflitos, fizessem o que fosse possível para que a paz e a serenidade voltasse a tomar conta da vida das populações destes lugares. A mais alta figura da Igreja Católica ficou conhecida também pela sua defesa a favor da paz, criticando qualquer tipo de conflito e apelando ao diálogo e à justiça. Tive em contato direto no 2 de fevereiro, festa da vida religiosa, da vida consagrada há 2 anos em Roma. Sim, tive a grande sorte de estar lá. Sim. É um homem que é pela sua personalidade, que é simplicidade, que não se nota nenhuma diferença, nem de deslocar-se de um lado porque um status que ele, sendo Papa. Não, ele sabia conversar com os miúdos pequenitos, sabia conversar com os mais velhos. Batizado como Jorge Mário, o bispo argentino nunca sonhou em ser o líder da Igreja Católica e fê-lo com rigor, e os que tiveram o privilégio de conviver com o Papa lembram do seu legado. De facto, toca a vida, toca a paz, toca os pobres, e ouvirmos que ele partiu, ficamos com esta sensação de que partiu com missão cumprida, tanto mais que parte na segunda-feira da Páscoa, e ontem ele mesmo ainda passou pela praça de São Pedro, e tudo aquilo para nós é uma profecia, para nós é uma graça, para nós é de facto Cristo que passou e que passa por nós através dos acontecimentos. Dom Zacarias Camoenho, uma figura bastante conhecida da Igreja Católica em Angola. É preciso que nós avancemos para a vida. O Papa Francisco viveu 88 anos e Jesus Cristo o recolheu exatamente depois dos festejos da sua ressurreição. É um homem especial. Descanse em paz. O meu respeito a todos os católicos e a todas as pessoas como eu admiravam a forma como o Papa Francisco começou a transformar a Igreja Católica, as mentes e a pacificar os corações.
A Associação de Mulheres da Feira da Liberdade do Golfo 2 realizou neste sábado uma doação de alimentos ao Centro de Acolhimento El Betel, uma iniciativa que beneficiou mais de 100 crianças. Vamos lá? Olá, Salu. Já ouviste aquele ditado que diz que fazer o bem faz bem? Pois é, nós estamos no Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens Desfavorecidos El Betel, no Zango 2, para acompanhar mais uma ação solidária da Associação da Feira de Mulheres da Liberdade do Golfo 2. Vamos acompanhar aqui no Zuela, meu povo. Movidas pela vontade de ajudar, um grupo de mulheres da Feira da Liberdade do Golfo 2 organizou uma ação solidária de alimentos ao Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens Desfavorecidos, El Betel. O objetivo dessa atividade é alusivo à paz, então, e contrapartida, como já é um trabalho quase habitual que a Associação da Feira da Liberdade tem, e achamos por bem, para terminarmos a paz, hoje vir fazer a visita a este centro. Bem, trouxemos 4 sacos de arroz, 2 de fuba de milho, um bidão de óleo, 6 caixas de batata, de bolachas e certas coisas diversas, a lixívia e o homo. O nosso conteúdo é de dar continuidade enquanto Deus nos der um bocado e compartilhar com estas famílias carentes. É uma iniciativa de louvar. Com tudo isso, quem sai ganhar é o nosso município, em forma de ajudar as crianças mais carenciadas. A administração municipal do Calumbo agradece à Associação da Feira de Mulheres do Golfo 2, com esse enorme bem que nos brindaram hoje no dia da Páscoa, na semana da Páscoa. E nós, enquanto municípios, agradecemos este gesto. Durante a visita ao centro, Madalena da Costa, residente neste centro desde os seus 7 anos de idade, conta-nos como é que lá chegou. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe morreu e a minha irmã foi me buscar para morar com ela. Então ela prometeu aos meus irmãos que podia me meter na escola, podia me formar. Então meus irmãos aceitaram. E então ela me levou. Eu aceitei também. Depois ela começou a me maltratar quando eu tinha 6 anos e eu não estava mais gostando do que ela estava fazendo comigo. Eu disse, quero ir embora. Ela pegou e me falou, se queres ir embora, vamos. Me levou até a estrada, me deixou lá. E uma tia veio me tirar de lá, me levou até a ação social e a ação social me trouxe aqui no centro. Madalena, vieste de que província? Sou mesmo nasci mesmo aqui, Luanda, assim. Não tens contato com a família, nenhum dos outros irmãos? Não, não tenho. Tenho o Jô, tenho a Maria, tem a Tete e tem a Déria. Muito boa, traz alegria, traz felicidade numa Semana Santa. E agradecer desde já a líder Cecília Xavier, que é a líder da Feira da Mulher da Liberdade do Golfo 2, e também a representação da nível da administração municipal do Calumbo, que não nos deixou só nessa atividade. Bem, como um lar que tem 120 crianças vivendo cá e tem as 3 refeições por dia, então as nossas dificuldades são espelhadas, dentre elas alimentação, material didático e vestuário. Como é que nos despedimos, meninos? Muito obrigada! Da Associação Solidária da Feira da Liberdade do Golfo 2. Coração! Oba! Obrigado, coração. E é assim, pessoas que fazem o bem. Estas mulheres não param, nunca param. Lembram-se da Zinaida? Aquela moça que teve os membros inferiores e os membros superiores amputados por uma gangrena, uma infecção, e então aconteceu isso. E estão a pensar, não, nós continuamos aqui. Nós é que estamos um costo distraídos. Senhoritas Cláudia e senhoras Cláudia e Olga, Júlio e senhor Eufrates Piedade, nós estamos a passar aqui todos os dias o IBAN. Alguém ainda ontem ligou para mim.
Então, continuamos com o SOS Zinaida, continua a gente a perguntar, a gente a falar conosco. Então, ajudem. Essas senhoras também ajudaram a Zinaida. E dizer-vos mais, relativamente à Zinaida, nós tivemos o contacto de uma pequena empresa. Sabia que tinha uma pequena empresa? Uma pequena empresa que se disponibilizou em ir melhorar a casa de banho da casa onde reside a nossa Zinaida. E nós temos fotografias aqui, eles já partiram a antiga casa de banho, já colocaram os blocos, já cimentaram, já têm o trabalho mais ou menos alinhavado. E eu tenho certeza, e a Cláudia vai me responder que sim, positivo, que até o próximo fim de semana nós teremos a casa de banho da Zinaida para mostrar. Enquanto isso, boa noite, companheiro Simeão Mundula. Vamos aos destaques. O mundo hoje está triste pelo passamento físico do Papa Francisco. De facto, Salô Gonçalves, boa noite. E este é, com certeza, um dos principais assuntos que prometemos trazer logo mais às 19h45 em desenvolvimento. O líder máximo da Igreja Católica morreu aos 88 anos. O chefe de Estado angolano disse em mensagem que o facto constitui um duro golpe. O país atingiu a barreira dos 14 mil casos registados de cólera. Mais de 500 pessoas morreram desde o início do surto em janeiro. As autoridades redobram esforço na melhoria da estratégia de combate. É este também um dos assuntos que vai marcar esta edição do Girassol Jornal. Cooperação. Angola e Gabão reforçam laços com olhos sobre o setor do comércio. Fábrica de fertilizantes no Zaire. Acordo para construção foi assinado com um investimento estimado em 2 mil milhões de dólares. A Assembleia Nacional tomou posse nesta segunda-feira o presidente do Conselho Nacional Eleitoral em ato marcado por protestos da bancada parlamentar da UNITA. São alguns dos principais assuntos que a edição desta segunda-feira traz em desenvolvimento. Já sabe, o encontro está marcado para as 19h45 pontualmente. Contamos com todos vocês. Salô Gonçalves, continuação de bom trabalho e até já. Até já, companheiro. O Simeão é que nos levará à atualidade daqui a instantes, mesmo daqui a instantes. Agora, intervalo. E estamos de volta ao nosso programa Zuela do dia 21 de abril de 2025. Espero que esteja tudo bem consigo e o que não estiver, faça com que amanhã melhore e apenas melhore. Seguimos. 2 indivíduos foram apresentados hoje pelo Departamento de Investigação Criminal, DIP, acusados de estarem envolvidos em crimes de abuso sexual contra menor e interrupção de gravidez. Vamos lá ver isso. O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais apresentou no Comando Municipal do Quilamba Quiache 2 cidadãos implicados nos crimes de interrupção de gravidez e abuso sexual. O primeiro crime foi protagonizado por um cidadão de nacionalidade maliana envolvido no caso de interrupção de uma gestação de uma mulher de 18 anos, que resultou na sua morte após a tentativa do aborto. Começamos pelo cidadão de nacionalidade maliana, de 32 anos de idade, que está envolvido num caso de interrupção de gravidez. O mesmo mantinha uma relação amorosa com uma cidadã nacional de 18 anos de idade. Esta relação que resultou em uma gravidez, mas infelizmente o cidadão incentivou e levou inclusive para um posto de saúde, onde acabaram por interromper esta gravidez, que trouxe consequências que levou-se a cidadã em causa para o Hospital Geral de Luanda, porque a situação já exigia, mas chegou lá em estado grave, manteve-se em coma e infelizmente não resistiu e foi ao óbito. Portanto, o cidadão em causa já está detido
e será presente hoje mesmo para o Ministério Público na tramitação da responsabilização criminal com base a esta ocorrência a sua envolvência no caso de interrupção da gravidez da cidadã nacional de 18 anos de idade. Já este indivíduo de 23 anos, que aparece nas imagens, segundo informações, teria abusado sexualmente uma menor de 14 anos no centro médico, onde o mesmo trabalhava como enfermeiro. Certamente temos também aqui um caso de um cidadão nacional de 23 anos de idade, enfermeiro de profissão, já exerce essa profissão há 2 anos com carteira. No entanto, o mesmo recebeu uma paciente no centro de saúde, no posto de saúde em que ela trabalhava. Esta paciente foi para ser tratada de paludismo e febre tifoide. Menor de 14 anos de idade. Infelizmente, este cidadão de 23 anos de idade, profissional de saúde, enfermeiro, começou a abusar desta menor sexualmente, ação que foi feita de forma continuada e no estabelecimento em que o mesmo trabalhava, neste centro de saúde, e resultou em uma gravidez. No entanto, os pais da menor aperceberam 7 meses depois da gravidez, no entanto, e indagaram a menor como é que tudo ocorreu e onde aconteceu, quem é o responsável desta ação. Foi assim então recapitulado de que a ação aconteceu no centro de saúde onde ela tinha sido levada quando tratava-se do paludismo e da febre tifoide, e o responsável desta ação é o respectivo enfermeiro desta unidade, e que o ato começou a acontecer inicialmente neste posto de saúde, que consequentemente resultou nesta gravidez. A ação é essa que resultou também na detenção do cidadão em causa, pelo facto do mesmo estar envolvido no caso de abuso sexual contra a menor de 14 anos de idade. No entanto, também será já apresentado ao Ministério Público para a devida tramitação de responsabilização criminal. Pois é, já viram, não é? Agora, o que é que tem de acontecer? Que a Justiça nos mostre o que é que tem que acontecer com esses anormais. Desculpem-me lá, mas não dá. É tanta vontade, assim, um indivíduo que é chefe da enfermaria de um posto médico, tem o seu emprego, tem o seu salário, tem a sua vida, mas não pode segurar uma vontade por uma pessoa doente. Arranjar uma dama, isso, não tem de ser mesmo a doente. E depois uma menina de 14 anos, eu queria ver essa menina de 14 anos que fez a cabeça desse enfermeiro ir para lá. Agora, quanto ao Maliano, fazer o quê? Cuidemos das nossas filhas, elas estão a entregar-se por causa de saldo e pitel. Olha, vamos mostrar agora o vídeo de uma jovem que falou sobre um assunto que quisemos mostrar aqui na passada sexta-feira, mas não conseguimos porque houve um tratamento exagerado por parte da nossa edição de imagem. É necessário que se ouça e espero que acompanhem bem, se ainda não viram nas redes sociais, o que disse essa jovem. Atenção. Vamos ainda aqui falar sobre um assunto de extrema importância, que eu acho que todos nós aqui na mídia devíamos dar destaques ou ênfase sobre esse assunto, que são as crianças da Caota, em Benguela, no Lubito, que os chineses vêm abusando sexualmente constantemente. E as nossas autoridades angolanas preferem se manter em silêncio. É que não fazem mesmo absolutamente nada em prol dessas crianças. Eu sempre falo sobre os chineses, o que é que eles estão a fazer de ruim aqui na nossa terra. Mas é bem óbvio que parece... Eu acho que as nossas autoridades estão a ignorar o facto de eles estarem a engravidar constantemente crianças de 9 anos, 8 anos para cima. Os chineses aí no município da Caota abusam sexualmente dessas crianças e até agora não se faz nada que é para reduzir esse índice.
de abuso sexual contra as menores aí naquele bairro. Então, influências da nossa Angola, precisamos falar sobre isso para ver se acabamos de uma vez por todas com esses abusos que as nossas crianças vêm sofrendo ao longo desses anos na mão desses chineses. Que vocês já são donos de uma parte de Angola, nós soubemos, chineses, mas assim da nossa forma abusarem assim sexualmente as nossas crianças na nossa própria terra e nós a olhar assim sem fazer nada. Dói e parte o coração, porque eu acredito que se o angolano lá na China engravidar uma criança de 9 anos é cadeia na certa, mas aqui como é um país, uma terra sem lei, por isso é que vocês abusam e desabusam as nossas autoridades, só ficam mesmo a olhar para vocês. Na Caota, em Benguela, essa jovem está a denunciar chineses. Eles já não só querem as jovens, já querem as crianças também. Estão numa linha sucessiva de abusos sexuais que estão a limpar as nossas filhotas todas pequeninas. Isso é concretamente na Caota, mas não é só. Isso é uma voz que se quis fazer ouvir e nós demos a ouvir. A criança que aparece ao lado é a tal criança que teve uma gravidez divina, segundo os pais. Isso aconteceu no Cunene. Isso se não foi um chinês mandado para, sei lá, Semana Santa e vir para aqui. Esses chineses que, de alguma forma, também representam, muitos deles representam muitos problemas para nós. Os que vêm para cá não são exatamente como os chineses que eu, por exemplo, que já fui à China, vejo lá. Os chineses que vêm para aqui são os podres. Esses que vivem nos museques, que trabalham na construção, são os que lá não dão nada, não têm mesmo mais nada a perder. Por isso é que eles vêm aqui. E o trabalho deles é fazer essas falcatruas, roubar, andar com as nossas meninas, fugir. Eles já sabem, foge, engravida aqui, foge, vai para o outro lado, foge. São os mesmos. Só não são pegos ou porque são todos parecidos, que não são nada. Dá para notar a diferença de um e do outro. Isso era antes, quando estávamos a ver nos filmes. Hoje estão a viver aqui, são nossos cunhados, nossos genros. E isso vem exatamente pelo motivo que nos faz passar um vídeo vindo da China de uma angolana que coloca a coisa de tal forma que é preciso entender o que está a acontecer aqui em Angola com cidadãos chineses. Vamos lá. A China é um país seguro. Essa foi uma das primeiras coisas que eu percebi ao chegar aqui nesse país. E à medida que eu ia aprendendo o mandarim, as minhas professoras iam explicando como é que muitas das vezes aconteciam as sanções para roubos mínimos aqui dentro do país. Então eu fiquei a me perguntar, se a China é um país seguro, por que os chineses no exterior, principalmente em Angola, né, que é a nossa realidade que eu conheço, são maus, comportam-se mal, roubam, desvivem as pessoas. São palavras que eu não posso dizer claramente aqui no TikTok porque eles podem censurar os vídeos, mas aqui no país deles, eles não mexem nem um litro de água de outra pessoa. A resposta que eu achei foi, sinceramente, muito simples. As leis aqui na China, internamente, são muito, mas muito sérias. Muito sérias mesmo. De tal maneira que a minha professora contou que teve alguém que roubou um produto de alguém que valia menos de digamos, 1.000 kwanzas em Angola e teve que pagar uma multa de 20 mil yuans, que corresponde a quase 3 milhões de kwanzas ou mais. Imaginem você roubar uma coisa mínima e você pagar um valor tão avultado para você sair da prisão por causa da coisa que você roubou. Significa que para você roubar, você vai pensar 1000 vezes. Então o que acontece em Angola é que os chineses encontraram facilidades na nossa lei para eles poderem praticar maldades. Eles encontraram abertura nas leis angolanas para poderem se tornar cidadãos maus. Sem contar que muitos deles aqui na China, quando cometem muitos crimes, são expulsos e são enviados para muitos países da África para fazerem trabalhos comunitários. Então significa que muitos chineses lá são maus. E nem todos os chineses que saem da China para Angola são ricos. São chineses que às vezes saem de
de cidades não muito favoráveis e vão para Angola tentar vida, mas quando chegam em Angola para tentar vida, eles querem explorar os trabalhadores e tratar mal as pessoas. Mas muitas das vezes isso acontece porque nós, os próprios angolanos, donos da terra e do país, nos submetemos a esse tipo de situações. Então já está mais do que na hora de nós pararmos e dizermos não aos maus tratos de chineses, porque eles cometem crimes em Angola que no país deles eles não cometeriam. Sem contar que recentemente foram desvividos 4 cidadãos canadenses aqui pelo governo porque tentaram entrar no país com entorpecentes e o governo deles não pode interferir porque eles disseram que um governo não pode interferir na soberania do outro. Então significa que você não pode chegar no país dos outros e você fazer o que bem entender. E também houve recentemente o caso de um angolano que foi deportado. Ele veio para a China como estudante, acabou cometendo vários crimes como sofrer acidente com carros alheios, lutar em festas, não ir para as aulas. Eles acharam que era melhor mandar esse cidadão para o país dele porque ele não pode causar desordem no país dos outros. Prestem atenção, eu não estou a dizer que a China é mil maravilhas e que aqui de jeito nenhum acontecem crimes. Acontecem, mas é raríssimo, raríssimo. E a maior parte dos crimes que acontecem aqui são crimes de roubos cibernéticos. Vão te roubar na internet. E a maior parte das pessoas que sofrem esse tipo de roubo aqui na China são vocês que vivem no exterior e fazem compras em aplicativos e muitas das vezes querem usar redirecionadoras aqui dentro e são burlados. Parabéns, minha filha, parabéns. Muitas vezes nem são as leis que em Angola são muito brandas. Eu ainda acho que é falta de coragem do poder judicial de ir a fundo, expulsar determinados estrangeiros, mandá-los embora se eles não cumprem as nossas leis. O problema, minha filha, muitas vezes está aqui. Está a ver, minha querida? Muitas vezes o problema está aqui. Eles têm poder ou eles trabalham para pessoas que os querem aqui. E que ele diz, em tempos diziam outros nomes, quantos de nós é que não ouviu sair da boca de um indivíduo chinês que conduziam caminhões, não tinham habilitação e chegavam aqui e faziam, depois gritavam copelipa e ninguém tinha coragem de fazer absolutamente nada. Quem não se lembra disso? O pior no meio de tudo isso é se o nosso poder judicial tem coragem de aplicar as leis. Senão vão aparecer por lá, por trás, outras ordens. Você cuidado, esse homem trabalha para mim. Você tem muito cuidado que faz. Ele faz o que faz, retiram-no dali, levam para outra província, levam para outro sítio e ele faz exatamente a mesma coisa. Está a faltar atitude também da nossa parte. Nós não temos que aturar os chineses. Quem tem de aturar os chineses são os órgãos de soberania. Esses sim é que têm que aturar os chineses, controlá-los, mantê-los dentro da lei e tolerar os seus abusos. Porque o povo não tem de tolerar. Não batam, não matem, não façam isso, mas é importante apresentar queixa, começar a mostrar e depois nós espalharmos fotografias e dizer, olha, esse aqui, esse é o mesmo, esse é aquele da senhora do Sumbe que veio à procura dele, que tinha 2 filhos e ele desapareceu. Quantos filhos de chineses estão aí espalhados por esse país? Para já não falar de malianos, senegaleses, de nigerianos e etc e tal. Está tudo descontrolado, tudo descontrolado. Chegamos a níveis de tanta penúria que dá até pena de nós mesmos. Feijão, provavelmente sem condições para consumo humano, foi recolhido num contentor. Quer dizer, chegamos a tal ponto que não importa o que comemos, basta que se coma. Mesmo as barbas da Base Central de Abastecimento, uma unidade militar conhecida por BCA. Vejam isso. Meu irmão, vem na BCA como é que está. BCA em chama. Pessoal, apanhem comida no contentor. Tá para feijão no contentor, vê. Isso é muito triste. É muito triste. Vê. Salo Gonçalves, aprecia isso. Aprecia isso. Feijão no contentor. Esse é feijão no contentor, Salo Gonçalves. Tem que ver isso. Vem filmar o lixo também. Vem. Mostra mais um cochito desse mambo, André Antônio. Mostra só, olha só, olha só. Aí está um contentor de lixo em que as pessoas estão a tirar feijão. Nota-se aqui que se começa a ver feijão. Já não importa se o feijão está estragado, não importa se o feijão está
está com bichinhos, fora do prazo, não interessa. A nossa anzala é tanta, a nossa fome é tanta, que não importa. Diz assim, se eu não morrer por comer, se eu morrer por comer essa comida ou não morrer por comer esse feijão, vou morrer porque tenho fome. Então, o que é que importa mesmo? Vou levar, vou cozinhar, vou comer. O problema é que nós angolanos somos mesmo rijos. Feijão, porque fora de prazo, feijão está mesmo a resistir. Mas estamos a ter muitos problemas de saúde pública. Nós voltamos daqui a instantes. Intervalo. O nosso programa são 19h27, 28 por aí. Agora vocês vão ver uma cena, eu não sei em que bairro é, alguém há de descobrir. Um vídeo que nós recebemos de um reguila, os candengues que não sabem o que é reguila é um refilão, uma pessoa refilona, uma pessoa que não, ele teima, uma pessoa teimosa, uma pessoa reguila, bravo, se chateia, não. Há um reguila. Bom realizador, me dá aqui a cena, faz favor. Dá aí para o povo ver, dá. Põe no ar. Um carro. O carro recua para que ele pudesse passar. E ele foi encostando a cadeira de rodas para não deixar passar o indivíduo. O senhor, já chateado da vida também, com o reguila, puxa o reguila até uma parte ali. E deixou numa zona em que ele também podia fazer manobra. Você está a pensar o quê? Você está a pensar o quê? Eu tenho autorização do presidente da República. Chega já. E aí chega uma outra pessoa que começa a dizer calma. É pena que o vídeo termina exatamente ali. Mas o vídeo termina ali. Como é que alguém manda um vídeo mutilado? Não, o vídeo não pode ser cortado. Nós queríamos ver qual seria o fim da cena. Porque eu quero conhecer esse senhor. Senhor, faz favor, vem ainda aqui. Ele reguila como é. Ele se calhar vai conseguir pôr alguns chineses no lugar. Mas sai daí, pá! Você está a pensar que a vida é feita de quê, pá? Sai lá daí! Eu vou só tirar daí o André Antônio. André Antônio, vai, sai só daqui, André. André, sai. Sai, André. Sai, André. André, não faz isso. Não faz isso. André, é? Você sabe quem é que eu conheço? Eu conheço o PR, hein? Vou ficar mesmo aí no teu sítio. Minha regia é aqui. E aí termina. Muito obrigado a todos. Eu quero mandar um beijinho muito grande ao Salomão Luandino, que hoje está a completar 15 anos de idade. Um beijo, porta-te bem, vê lá se os 15 anos mudam a tua forma de pensar, ok? Forma de tratares a tua mãe e seres um rapaz de bem. Muito obrigado a todos. Mais uma vez aos católicos, sentimentos a todos aqueles que são cristãos também. E vamos terminar de uma forma diferente. Como sempre vos disse, eu amo-vos muito.